Riproviamo. Vamos tentar de novo fazer essa live que eu tinha começado e caiu. Não sei o que aconteceu. Benvenute, benvenuti, bellini e bellini ad una nuova live qui sul mio profilo. Ciao Mari, teve um problema, simplesmente caiu. A minha live parou tudo. Mas, gente, não sei o que aconteceu. Bom, eu tava falando sobre o dia de hoje na história, dia 16 de outubro. Sì, la live si è bloccata, Mari, non so perché. Não imagina a cara que ficou, né? A minha cara assim na live, meu Deus do céu. Não tem como eu controlar. Não sei o que aconteceu, Mari, mas vamos tentar de novo, ok? Riproviamo adesso. Ok, tava querendo falar sobre o dia 16 de outubro na história italiana, que é uma data bem importante, e vamos entender melhor por quê. É uma data em que políticos e as instituições fazem sempre uma declaração e explicam, né, o que aconteceu, ou pelo menos declaram, como sempre, declaram o repúdio a atos como esses que aconteceram. Mas o que aconteceu no específico nessa data, em 1943? Então, 79 anos atrás. Nossa, 79 anos atrás. Muito, muito, muito tempo mesmo. Por isso que é tão importante a gente tentar explicar e divulgar isso. Né? A memória é muito importante. O que aconteceu em específico? Houve o rastrellamento del ghetto di Roma. Rastrellamento é um termo em italiano que significa o quê? Significa procura predisposta, organizada de pessoas ou objetos, coisas, em um determinado espaço por parte de forças de polícia ou militares. O que aconteceu especificamente? Roma sempre foi uma cidade conhecida por ter e por abrigar muitas pessoas de religião judaica, muitos judeus, ao ponto de existir uma sinagoga em Roma e também bairros, em italiano, quartieri, só de judeus. E realmente era o que acontecia, era o que tinha em Roma em 1943. Vocês precisam saber que tinham sido emanadas por Mussolini, a gente está falando da Itália, sob o regime fascista, o regime de Mussolini. E Mussolini tinha emanado umas leis anti-judaicas, basicamente anti-judeus, antissemitas, pelas quais judeus não podiam frequentar escolas junto com pessoas católicas, com pessoas de outras religiões. Por isso, muitos professores que eram judeus tiveram que largar o emprego, foram obrigados a largar o emprego. E a mesma coisa, crianças de religião judaica, cujas famílias eram judaicas, tiveram que abandonar a escola. Daí, o que aconteceu? Foram criadas, instituídas escolas só para judeus, com professores judeus e com alunos e alunas judeus, né, de religião judaica. E também cinemas. Os judeus não podiam frequentar cinemas, não podiam frequentar teatros, não podiam serem vistos em público de tal hora até outra hora. Uma loucura, tá? Nesse fato, isso foi em 1938. Mussolini emanou essas leis. Porém, esse rastreamento em si aconteceu em 1943, quando a Itália já era, não completamente, mas boa parte da Itália estava sendo dominada pelo regime nazista. Ou seja, não era Mussolini que comandava a Itália nesse período de 1943, e sim Hitler com o exército alemão. Basicamente, existia sim um exército italiano que fazia jus, que obedecia a Mussolini. Porém, Mussolini basicamente era já uma marionete, já era uma marioneta completamente comandado por Hitler. Então, se formalmente existia a Itália
Existia Itália, sim, comandada por Mussolini, sim. Porém, na prática, não era isso que a gente via. Na prática, a gente via que Hitler comandava, Hitler mandava em tudo, inclusive no exército. Daí o que aconteceu nesse dia, em 1943, no rastreamento del ghetto de Roma. Eu tô vendo aqui o meu ring light, né, o reflexo. O que aconteceu? Policiais, as SS, né, as guardas, os guardas, que na verdade tinham sido instituídos para a segurança de Hitler, né, no caso, mas virou depois uma força de polícia, um corpo de polícia para obedecer às regras, né, para obedecer às ordens de Hitler. O que aconteceu? Essa força de polícia, esses militares, eles descobriram que nesse bairro específico de Roma tinha muita gente de religião judaica. E era a época que pessoas, opositores políticos, que pessoas gays, deficientes, com problemas mentais, físicos, né, pessoas dessa forma, eram enviadas, eram levadas, ciao a tutti, eram levadas para os campos de concentração, que podiam ser tanto campos de trabalho forçado, como também campos de extermínio. O que aconteceu então nesse gueto de Roma? Muitas pessoas foram obrigadas a saírem de casa. Não somente saírem de casa, como também a trazerem tudo que elas tinham de valor. Esses policiais, eles tocaram na porta, né? Ou se não, até mesmo arrombaram as portas dessas pessoas do gueto de Roma e falaram: olha, vocês têm 20 minutos para tirar tudo que vocês têm de valor aí com vocês e saírem. E eles não falavam por quê. Não falavam para onde que essas pessoas iam. Simplesmente falavam isso: vocês vão fazer isso. E aqui, com a cintura, aqui no cinto, cheio de bombas, com mitra, metralhadoras, com Kalashnikov, com armas de guerra. Ou seja, se você não obedecesse, você ia morrer. Então, o que essas pessoas fizeram? Obedeceram. Mais de 1.200 pessoas foram, assim, deportadas. Saíram da própria casa, foram obrigadas a sair da própria casa, trazendo joias, relógios, anéis, tudo o que eles tinham de valor. Quanto mais coisas eles conseguissem levar, melhor, né? Mais soldados ficavam felizes e foram assim levados para Auschwitz, que hoje em dia chama Oswiecim. Em Auschwitz foi construído, na Polônia, foi construído um campo de concentração gigantesco. Gigantesco. Foi o maior campo de concentração construído nesse regime nazi-fascista. Mais de 1.200 pessoas, somente desse bairro de Roma, foram deportadas. Com isso, eu quero dizer assim, quase 300 crianças, 500 homens. Gente, muita gente foi deportada. E assim, muita gente foi levada. Chegando lá, o que acontece? O que aconteceu? Eles tiravam tudo que você tinha, né? Tiravam seus anéis, seus relógios, tudo que você tinha de valor, eles tiravam de você. Depois e você chegava lá e eles já tiravam sua roupa, você entrava nu. Que mulher nua, criança nua também. Você entrava lá e você via essas pessoas assim, esquelétricas caminhando. Porque antes dessas pessoas, desse bairro específico de Roma, chegarem lá, porque a viagem durou 6 dias. Enquanto isso, as pessoas não tinham nenhuma comida. Gente, eles levaram essas pessoas em trens de carga, de gado. Não tinha local onde fazer xixi, onde defecar. Não tinha comida, não tinha bebida. Muita gente morreu nesse trajeto. Coisa assim que nem animal sofre tanto, sabe? E isso durou 6 dias.
Imaginem quantas pessoas juntas em um só compartimento de um trem. Coisa desumana, em condições desumanas. E sujas, insalubres mesmo, completamente. Quando chegaram, perdiam completamente a roupa, eles tiravam a roupa de você, você ficava nu. Como que eu sei disso? Eu vi, eu vou botar depois nos stories pra vocês, um link de um vídeo, de uma entrevista, que a única mulher sobrevivente desse rastelamento deu para a Rai, que é um canal italiano, em 1993. Essa mulher já é morta, ela morreu em 2000. E ela deu essa entrevista em 1993. E ela falou tudo o que ela passou. E eu vou botar o link para vocês depois nos stories. Mas antes, quero contar o que ela também falou. Que você chegava lá, você perdia tudo seus objetos de valores você perdia. Você ficava nu, eles cortavam seu cabelo, raspavam seu cabelo completamente, e você depois, ou você morria imediatamente, porque eles percebiam que você não era apto, você não tinha condição de trabalhar, então para eles você não servia, era perder mais tempo, perder mais comida, não valia a pena, porque você iria ocupar um local, assim, bem pequenininho, onde você podia dormir, que era extremamente desconfortável, não valia a pena, então eles mandavam você pra câmara gás, que eram uns locais, assim, que tinham chuveiros, e eles falavam que você ia tomar banho, mas você não ia tomar banho, porque não saía água, saía monóxido de carbono. E aí você ficava nesse local fechado e você morria intoxicado. As pessoas morriam assim. Depois que você estava morto, eles pegavam o seu corpo, eles cremavam. E aí as pessoas só sentiam o cheiro de fumaça fora, de corpos queimados. Assim, coisas absurdas. E nesse dia específico aconteceu isso com pessoas que moravam em Roma. Pessoas inocentes, crianças. Eu vou falar pra vocês quantas crianças aqui foram deportadas em tal dia. Vou falar pra vocês com certeza. Só saíram vivas de lá 16 pessoas, 15 homens e uma mulher, que foi essa Setimias Pizzichino, que depois eu vou botar para vocês o link do vídeo. Tudo isso aconteceu a partir de 5:30 da manhã. E era um sábado, por isso, depois disso, tal dia foi conhecido como Sábado Preto, Sabato Nero em italiano. Entre 5:30 e 2 horas do dia sábado, 16 de outubro de 1943, foram deportadas 1.259 pessoas. 689 mulheres, 363 homens e 207 crianças. Todos da comunidade hebraica, da comunidade de religião judaica. Exatamente. 16 pessoas sobreviveram, 15 homens e uma mulher. E essa única mulher, quando ela era muito pequena mesmo, ela tinha 22 anos, porque ela nasceu em 1921, isso aconteceu em 43, ela tinha 22 anos, né? E ela foi levada com a família dela, com o pai, com a mãe, com as irmãs dela. Mas qual era o fato? Uma das estratégias também era separar as famílias. Então, primeiro de tudo, eles separavam os casais. Então, o homem ficava ali, a mulher ficava ali. Gay já era morto imediatamente. Quem fosse gay era levado, era morto. Ou talvez não fosse nem levado, já era matado assim, assassinado mesmo. Muito triste, Mari. E ela foi levada junto com uma irmã até 1 ano mais nova que ela. E ela também percebeu, né? Elas viam esses corpos esqueléticos caminhando pelo campo e falavam, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? E assim, uma das primeiras coisas que eles faziam também era tatuar o número no braço. Porque essas pessoas não eram mais pessoas. Eles não tinham mais nome, sobrenome. Eles tinham um número. Você era um número. Tanto é que essa Setinha, ela tem a tatuagem. Ela tinha, né, gente? Porque ela morreu em 2000, imagina. Quando eu nasci, ela morreu. Mas ela tinha um número aqui no braço, ou esquerdo ou direito, porque você não é mais uma pessoa, você é um número.
sabe? E ela, logo depois que ela entrou, ela perdeu, ela foi separada da mãe, das irmãs e tal. Ela não teve mais nenhuma notícia delas. Mas quando ela voltou, ela foi liberada nem em Auschwitz. Depois de Auschwitz, ela foi levada para outro campo de concentração na Alemanha. Ela foi para Auschwitz, que fica na Polônia, né? Ó, minha prima, Camila, tudo bem? E ela foi levada primeiro para esse campo de concentração em Auschwitz, que fica na Polônia. Depois ela foi só liberada pelas tropas anglo-americanas em 45 em Bergen-Belsen, que é outro campo que fica na Alemanha. Ou seja, de novo ela teve que fazer outro trajeto para ir da Polônia para a Alemanha. De novo de trem, como se fosse um animal, como se fosse gado, ou como se fosse carga, né? Mas ela conseguiu sobreviver. Ela voltou para a Itália. Te amo também. Ela voltou para a Itália em condições terríveis, altamente malnutrida, desnutrida mesmo, e conseguiu sobreviver depois disso, ao ponto de escrever depois uma carta pro pai dela. Não sei dizer se o pai dela sobreviveu, porque ela só leu a carta que ela escreveu pro pai dela, mas eu não sei dizer se o pai dela sobreviveu. Eu vou procurar aqui. Vou até procurar aqui. Musée. Não sobreviveu. Ele morreu em 1944, em setembro. Ele também morreu. Mas provavelmente. Pois é, a irmã dela morreu umas semanas depois. Nicolas Bonacera, depois de ter chegado. Uma semana depois. Ela foi deportada 16 de outubro. Tô contando a história, Camila, de uma senhora que na época era uma moça que sobreviveu à deportação de Roma. Ela era de religião judaica e ela foi deportada junto com mais 1.280 pessoas e foi levada para Auschwitz, um campo de concentração na Polônia. Isso aconteceu exatamente 79 anos atrás. Por isso estou falando sobre essa live, sobre isso nessa live aqui. Porque é um dia importante. Porque dessas 1.280 pessoas que foram deportadas, somente 16 sobreviveram. E ela foi a única mulher que sobreviveu. Morreram todas as outras 688 e só sobreviveram 15 homens. Mais de 200 crianças foram levadas e todas morreram. Por isso que eu contando essa história. E ela falou que ela conseguiu sobreviver, tá? Mas ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu as duas irmãs. Eu tô aqui lendo sobre a irmã dela. Tô vendo aqui que a irmã dela, ela morreu uma semana depois de ter chegado. E a filha também, ou seja, a sobrinha da Cetímia, ela também morreu no mesmo dia. Ela era muito pequena, ela tinha 2 anos. Ela morreu uma semana depois de ter sido deportada. Enquanto o irmão da Cetímia e o pai morreram no mesmo dia, 20 de setembro de 1944. Pois é, gente. Isso aconteceu 79 anos atrás. E para lembrar disso, porque é muito importante cultivar a memória de tudo isso que aconteceu, para que isso nunca mais se repita, né? Porque a gente diz que a história é cíclica. Se a gente não estuda a história, se a gente deixa os livros em cima, né? Aqui, dos armários e tudo mais, a história se repete. Estamos vendo aí agora a guerra na Ucrânia, entre a Rússia, por causa do Putin, e também do Zelensky, o presidente da Ucrânia, e tudo que as pessoas estão passando. Provavelmente não está na história, né? Porque senão isso não aconteceria. E a gente iria tentar correr, né? E evitar guerra o máximo possível. Mas pessoas como Putin não entendem isso. E o síndico de Roma, Kellen, obrigada, boa tarde.
E o síndico de Roma, fez uma declaração sobre isso, para lembrar desse dia. Inclusive, provavelmente a próxima primeira-ministra, Giorgia Meloni, o partido dela ganhou as eleições de dia 25 de setembro, ela mesma disse que 16 de outubro de 1943 é, para Roma e para a Itália, um dia trágico e que nunca vai sanar. É uma ferida que nunca vai se curar, um horror que tem que ser sempre lembrado para que algumas tragédias nunca aconteçam mais. Uma memória que sabemos ser de todos os italianos, que serve para construir anticorpos contra a indiferença e o ódio. Uma memória para continuar lutando de uma forma, né, de todo jeito, o antissemitismo. E o síndico falou, é então um dever para todas as instituições manter viva a memória, como eu disse, para fazer com que essas coisas não aconteçam mais, e Roma fará a sua parte, fará parte nisso. Existe até mesmo, vou botar para vocês nos stories, um monumento em homenagem a isso, né? Um monumento que lembra disso, de tudo que aconteceu em tal dia, onde foram deportadas mais de 1.270 pessoas. De forma muito covarde, usando metralhadoras e armas de guerra, roubando tudo o que eles tinham. Ou seja, os militares alemães não somente eram assassinos, mas também ladrões, porque eles roubaram tudo que essas pessoas que moravam nesse bairro em Roma, eles roubaram tudo que eles tinham de valor. Além de todas as denúncias que aconteceram, né, de violência sexual e tudo mais, com as meninas, até mesmo com crianças, né, sem contar isso. Mas foi isso que aconteceu em 16 de outubro de 1943. E eu gosto muito de lembrar episódios como esse, porque são episódios como esse que nos diferenciam de qualquer outro país no mundo, não é? E lembrar é super importante para que isso nunca mais aconteça. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Irene. Por isso é tão importante. A Itália vê isso como essencial. A Toscana, por exemplo, aqui onde eu moro na Toscana, a Toscana ela organiza uma vez a cada 2 anos il treno della memoria, o trem da memória. O trem da memória é um trem, é uma viagem que você aluno faz, que você está no 5º ano, ou seja, tem 18, 19 anos, você faz e você é levado para Auschwitz, para esse campo de concentração onde essas pessoas foram levadas em 43, que fica hoje na Polônia, onde você vê ainda vários compartimentos onde as pessoas foram mortas mesmo, assassinadas covardemente. Buenas tardes, onde essas pessoas foram assassinadas e algumas pessoas podem participar, alunos, e você não paga nada. Eu tentei participar do Trem da Memória. Várias pessoas da minha sala participaram. Acho que foram 3 pessoas da minha sala que participaram. E elas voltaram outras pessoas. Elas foram para lá, elas fizeram o mesmo trajeto que essas pessoas que foram deportadas fizeram. Demorou mais de um dia para ir, em condições desumanas, não tinha comida nenhuma. E todo ano vão para lá 2 irmãs Butch, eu vou botar para vocês no stories sobre isso, que elas tinham 2 e 4 anos, se não me engano, quando elas foram deportadas. E elas só não morreram porque elas eram tão parecidas que os militares na época acharam que elas fossem gêmeas. E eles gostavam de fazer experiências científicas com gêmeas para investigar, para ver como que funcionava, se uma tinha ligação realmente com a outra e tudo mais. Então elas conseguiram sobreviver. Mas elas realmente não eram gêmeas. Inclusive, elas foram tão novas que elas nem lembravam do próprio nome. Por isso que a mãe delas, que também foi deportada, falou para elas,
lembrem do seu nome, você é Tatiana, você é isso, você é aquilo, para elas não esquecerem no próprio nome, né? No caso, um esqueceu o próprio nome, outro esqueceu o próprio nome. Então, e essas meninas da minha sala, elas tiveram uma oportunidade única de participar desse projeto, que é super importante para manter viva a memória do que aconteceu. E elas me falaram, e elas foram em janeiro, que faz muito frio, porque janeiro é inverno, mas ainda mais na Polônia. E assim, teve gente que já desmaiou de tanto frio, porque faz muito frio e é algo aberto, né? Um local aberto, que era um campo. E as pessoas ficavam lá, né? Esses deportados andavam lá, caminhavam com roupinhas super leves, né? Para que eles morressem de frio, porque eles trabalhavam o dia inteiro, não tinham quase alimentação, não eram alimentados. E ainda mais o frio muito grande, essas pessoas morriam. Quantas pessoas não morreram, né? Dessa forma. E elas, mesmo com muita roupa, elas sentiam frio ainda, muito, muito frio. E me falaram que, assim, você sente um ar pesado, como se aquelas pessoas que morreram, sabe, o espírito delas estivessem lá. Gente, isso é muito forte. Você vê, assim, uma parede, assim, gigante, com em cima os cabelos das pessoas, sabe? Porque você chegava lá e eles raspavam o seu cabelo. Não tinham dó nenhuma. Anéis, sapatos, roupas, relógios, óculos. Tem fotos na internet com assim uma montanha de óculos, montanha de sapato. Porque eles roubavam tudo, você não tinha mais nada, você não tinha nem nome. Quem dirá a propriedade sua, né? Além do mais de mulheres grávidas que foram obrigadas a ter a criança lá, que não tiveram nenhum tipo de assistência, que a criança morreu logo depois porque elas não tinham comida, né, não eram alimentadas, não podiam ter leite para amamentar. Então, assim, coisas desse tipo é muito importante manter viva a memória. E é por isso que eu faço essa live, tá? Dia 16 de outubro de 43 foi um dia muito triste para a história de Roma, a história da Itália, a história do mundo, porque muitas pessoas foram deportadas, 6 dias de viagem para poder chegar até a Polônia. Muitas pessoas morreram no trajeto. Muitas pessoas depois foram levadas para essas câmeras a gás e sufocadas com monóxido de carbono, simplesmente, e morreram assim. Os corpos deles depois foram levados, foram cremados, queimados completamente. E os familiares aqui na Itália, ninguém soube mais dele, o que aconteceu com cada um. Então, 15 pessoas, aliás, 16 pessoas sobreviveram, 15 mulheres, 15 homens, uma mulher. Eu vou botar nas histórias para vocês o link de uma entrevista que a única mulher que sobreviveu deu em 1993, porque ela morreu em 2000. Boa tarde, Tomás. Então, ela não tem como mais contar o que ela sofreu, o que ela viu ser feito com as pessoas. Mas eu vou botar nos stories para vocês verem. Como também tem muita gente que sobrevive a tudo isso, consegue chegar na Itália, voltar para a Itália, mas ficou tão traumatizada que não consegue sobreviver, que não consegue continuar vivendo, tendo lembranças daquilo que ele passou, daquilo que ela passou. Tem um poeta, um escritor italiano, chama Primo Levi. Primo Levi foi deportado, acho que não foi para Auschwitz, mas ele foi deportado e ele escreveu poesia sobre o que ele passou. Mas depois ele não aguentava, ele simplesmente não aguentava lembrar de tudo que ele não conseguia viver, sabe? Achando que deveria deixar de lado tudo que ele passou, botando, sabe, numa caixinha, enterrando, esquecendo. Ele não conseguia, porque depois que terminou isso tudo, um trauma. Depois que terminou isso tudo, o que aconteceu? A Itália estava acabada. Existem filmes sobre isso. Tem Roma Città Aperta, que é um filme muito bonito, que se não me engano é de 1945 ou é de 1948, mas de qualquer forma, a situação era horrível, de 45, Roma Città Aperta. E esse filme mostra o que aconteceu, como que estava a Itália depois da Segunda Guerra Mundial, porque muitas bombas tinham sido lançadas em Roma, porque assim, a gente sabe que o que aconteceu, ou se vocês não sabem, eu vou contar.
Mussolini entrou na Segunda Guerra Mundial com a Itália em 1940. A mesma coisa aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Itália entrou um ano depois. A guerra começou em 14. Não foi Mussolini na época, foi outra pessoa. Giolitti entrou em 1915, porque a Itália não queria se meter. A Itália, arrasada exatamente, a Itália entrou em 1940, 10 de junho de 1940, quando Mussolini decidiu entrar na guerra, sendo que a Itália não tinha nenhum tipo de corpo militar e também armas suficientes para lutar em uma guerra. A Itália não conseguiu defender nenhum dos territórios ao qual ela foi atribuído. Foram atribuídos a ela vários territórios para ela defender. Ela não conseguiu nem defender a Itália. Quem dirá outros países, tá? Então, foi uma loucura de Mussolini. Daí, em 43, Mussolini foi preso. O problema de Mussolini era o Partido Fascista. Ele era o chefe do Partido Fascista e existia a monarquia na Itália, tá? A Itália era uma monarquia, existia rei e tudo mais. Mussolini achava que era rei, que era chefe da Itália, que era, assim, proprietário da Itália, assim como Hitler era na Alemanha. O problema é que Mussolini não era. Mussolini era somente chefe do governo. O problema é que o Partido Fascista, que ele era o chefe, certo? Ele dava opiniões o tempo inteiro. E Mussolini ficava com raiva, porque Mussolini não queria que o Partido Fascista desse nenhum tipo de palpite. Mussolini queria decidir tudo sozinho e pronto. Só que tinha o rei também, né? Então, quando vinha, por exemplo, Hitler vinha visitar a Itália, era o rei que acolhia, não era Mussolini. E Mussolini detestava isso. Daí, com o passar do tempo, a Itália foi cada vez mais perdendo territórios, não tinha arma, cada vez mais perdendo pessoas, né, do exército, tudo mais, pessoas, homens, né, que eram militares. A Itália, depois de um tempo, a parte do sul da Itália fez um armistício, fez um pacto com os Estados Unidos, a Inglaterra, enfim, as forças aliadas, certo? Que queriam liberar a Itália. Enquanto a parte mais norte da Itália não, porque aquela parte ficou dominada por Hitler. Quando Mussolini foi preso e exiliado, quem tirou ele de lá do exílio foi Hitler. Hitler falou: olha, eu vou tirar você daqui, mas agora, em troca, o que, é que você vai fazer? Você vai voltar para a Itália, você vai comandar a parte norte da Itália, porém, eu vou comandar materialmente. Você vai comandar formalmente, mas quem vai mandar em tudo sou eu. E Mussolini não teve como recusar, porque senão ele ia ficar no exílio, né? Então ele voltou para a Itália. Formalmente a Itália era um país comandado por Mussolini, mas na prática quem comandava tudo era Hitler. Daí ele mandou e mandava o exército italiano entrar nas casas dos italianos, procurar encontrar judeus e dar esses judeus para os serviços militares, as SS, né, os guardas alemães. Ou seja, os italianos davam os italianos para os alemães matarem. Vocês têm noção de quão forte isso é? Você saber que a sua polícia, que deveria te proteger, está te entregando nas mãos do inimigo? Porque na época já existiam muitos movimentos partigiani, que a gente chama na Itália, partisanos, né? Que estavam tentando entrar num pacto, né, numa aliança com as forças aliadas para poder vencer contra esse regime nazi-fascista, porque não era já somente um regime fascista, também havia ali o Hitler e o regime nazista. Era um regime nazi-fascista, sabe? Daí, em 43, aconteceu isso. E por isso que aconteceu isso em Roma, porque haviam militares, policiais italianos que sabiam que ali haviam judeus e basicamente deram esses judeus de mão beijada para os alemães levarem para Auschwitz, né, para Auschwitz. Muito triste. E Primo Levi, ele percebeu isso. Depois que ele
foi liberado e voltou para a Itália, percebeu essa tentativa dos novos governos, das pessoas, de esquecer o que tinha acontecido, de olhar só para frente. Só que quando você é vítima de algo assim tão forte, que acaba com sua autoestima, que acaba com tudo que você já acreditou na sua vida, com todas as suas crenças, com a sua vida, literalmente, você não consegue passar a borracha e apagar. Você é marcado por aquilo a sua vida inteira, pelo resto da sua vida. Então, Primo Levi não conseguia entender. E é por isso que ele quis escrever sobre isso, para tentar mostrar que aquilo tinha acontecido, que não tinha sido um lapso, sabe? Algo que a pessoa tinha, sabe, inventado. Porque depois que os alemães e os italianos começaram a perder na guerra, eles tentaram apagar Auschwitz. Pouco antes de ser liberado pelas forças anglo-americanas, eles tentaram destruir boa parte dos campos, das câmeras a gás de onde saiu o monóxido de carbono, para que as pessoas, né, que tinham sobrevivido não tivessem provas para falassem, mas não tivessem como provar que os alemães tinham feito isso, para tentar apagar as provas, sabe? Então, chegaram a pensar, cara, isso não aconteceu, não é possível que isso tenha acontecido, que isso aconteceu realmente, que isso tenha acontecido, mas aconteceu, percebe? Então, Primo Levi começou a escrever vários livros, várias poesias, para mostrar também para gerações futuras, igual a eu, né, que isso realmente aconteceu. Mas ele não conseguiu, a memória do que ele passou era tão viva na cabeça dele, na mente dele, que ele não aguentava. E ele terminou cometendo suicídio, porque ele não aguentava esse peso que ele carregava, porque é um peso. Você lembrando o tempo inteiro disso que aconteceu com você, gente, isso pesa muito, sabe? Muitos militares que lutaram para poder tirar, né, mandar embora o regime nazifascista, perderam um braço, perderam perna, perderam mão, perderam olho, e depois foram botados em estruturas, sabe, isoladas, para que a sociedade não tivesse que lidar o tempo inteiro com essas pessoas. De novo, uma tentativa de apagar a história. E Primo Levi ficava, gente, isso é um absurdo. E ele não conseguia carregar por mais tempo isso. Cometeu suicídio no final. Bom tempo depois, tá? Vou até ver aqui Primo Levi, quando foi que ele morreu. Ele morreu em 87, imagina, gente. E ele terminou a guerra em 45. Ele passou 42 anos lembrando disso. Ele cometeu suicídio. Pois é, gente. 16 de outubro de 43 aconteceu isso. E eu divulgo para que mais pessoas saibam sobre isso. Porque muita gente não sabe. A gente estuda sobre isso muito, muito com força aqui na Itália. A Itália tenta manter demais viva essa memória. Quinta-feira, foi eleito o atual presidente do Senado italiano. Essa sessão foi comandada, antes, né, da eleição, foi comandada por Liliana Segre. Liliana Segre também é uma sobrevivente. Liliana Segre é uma senadora da República Italiana. Ela sobreviveu à Shoah. Ela sobreviveu ao Holocausto. Exatamente. E hoje em dia ela é presidente da Comissão Extraordinária para o Contraste dos Fenômenos de Intolerância, Racismo, Antissemitismo e Instigação ao Ódio e à Violência. Ela tem 92 anos. E ela foi eleita, na verdade, ela não foi eleita, ela foi nomeada senadora pelo atual presidente da República, que é Sergio Mattarella.
quão importante é que uma pessoa que sobreviveu à Shoah, que sobreviveu ao Holocausto, seja senadora, faça diferença no Senado, faça diferença ao formar leis hoje em dia, num tempo tão fechado de como é o tempo atual hoje em dia, com com esses governos nacionalistas, soberanistas, que não são de acordo com a liberdade de cada um fazer o que quer, não é? Isso é muito importante. E ela comandou isso. Quinta-feira, que foi 13 de outubro. 13 de outubro. Ui. 13 de outubro. De outubro de 1943 foi o dia que a Itália declarou guerra à Alemanha. Sara, mas a Itália não era aliada da Alemanha? Você não falou que Mussolini era formalmente o chefe do governo da Itália do Norte, mas na verdade quem estava comandando era Mussolini? Aliás, era Hitler? Então não faz sentido. Basicamente, a parte do Sul fez um pacto com as forças aliadas e a parte do Norte era comandada por Mussolini formalmente, mas materialmente por Hitler. A parte do Sul declarou guerra 13 de outubro de 1943 à Alemanha. Também declarou guerra à Itália, porque a Itália, uma parte estava aliada à Alemanha, certo? E 79 anos depois, estava aqui Liliana Segre comandando essa sessão no Senado da República Italiana. Em 1943, ela estava deportada. E ela sobreviveu. E hoje em dia ela é senadora. Quão importante isso é, essa volta por cima. Sabe, gente? Eu acho isso muito importante. Importante saber, né, Irene? Concordo com você. Mas eu vou postar nos stories várias fotos dos soldados com armas, das pessoas com a mão assim, sabe? Sem saber o que fazer. Só obedecendo. Em uma fila indiana. Mais de 1000 pessoas sem saber o que estava acontecendo. 5h30 da manhã sendo obrigadas a deixarem as próprias casas. Que isso nunca mais aconteça, gente. Vamos fazer de tudo. Vamos estudar história para que isso nunca mais aconteça. Nem aqui na Itália, que a gente sente muito isso. Eu, por exemplo, eu nasci em 2000, não tenho como ter culpa, né, pelo que aconteceu. Mas eu me sinto culpada porque o meu povo fez isso, né? Tenho cidadania italiana e o meu povo fez isso. E isso é muito triste, como que a gente pensa, como que a gente pode aceitar que pessoas igual eu, na minha época, 22 anos, foram deportadas dessa forma. Não dá para entender, né? Bianca, tchau, Bianca. Bianca é uma minha amiga e estou comigo durante 5 anos da minha vida na escola. Guarda Bianca, sto facendo una live sul 16 ottobre 1943, che è stato un giorno importante per la storia italiana, perché è stato il giorno del rastrellamento del ghetto di Roma. Com uma guerra na Ucrânia fica difícil acreditar. Eu concordo com você, Tomás, é um absurdo, viu? Mas é porque na Rússia tem muita censura, sabe? A gente do Ocidente, a gente acha que Gorbachev, né, que faleceu recentemente, inclusive, foi uma pessoa que melhorou muito, muito, né? Que assim, conseguiu acabar com a União Soviética, que conseguiu acabar com a Guerra Fria e tudo mais. Mas na Rússia, o Gorbachev era mal visto. Ele, para os russos, né? Porque os russos não têm acesso ao que a gente tem acesso. Existe muita censura na Rússia. Então, para os russos, o Gorbachev não foi um bom presidente, de jeito nenhum. O Gorbachev foi responsável para acabar com a União Soviética,
para permitir e fazer com que a União Soviética se dividisse em vários países, né? Que agora são países soberanos. Então, a gente não tem. Eu acho muito difícil a gente julgar, porque eles não têm acesso. É como na China, eles não têm acesso às informações que a gente tem. Porque o que acontece lá, eles não contam. Eu já vi notícias que passam na Rússia. Na Rússia, eles acham, não todos, né? Mas o regime na Rússia fala que a Ucrânia invadiu a Rússia. Então a Rússia está se defendendo, mas não é verdade. Foi a Rússia que invadiu a Ucrânia e que atacou a Ucrânia, né? Mas eles não têm ideia sobre isso. Quem é russo e mora no Ocidente tem ideia, porque tem acesso. Mas não as pessoas que estão lá sofrendo com esse regime, né? A mesma coisa na China. Eles não têm, literalmente, não têm acesso. No Irã, agora, no Afeganistão. É muito difícil, muito, muito difícil. Então, nós que moramos no Ocidente, a gente tem muita, muita sorte. A gente tem muita sorte. Muita sorte. É muito difícil. Então, para manter viva essa memória, é muito importante a gente divulgar. Nós aqui, a gente estudamos muito, muito sobre isso. Pra gente é muito importante. A escola zela, preza muito por isso. E como eu acredito que no Brasil a gente estude mais história, sim, do mundo, mas focando na história do Brasil, porque é natural, a gente estuda aqui mais a história da Itália porque a gente tá na Itália. No Brasil a gente estuda a história brasileira porque a gente tá no Brasil. Então, talvez as pessoas nem estudem tanto, né, o que aconteceu em cada dia, em qual lugar, né, cada passo. Então, acho importante divulgar. Por isso que eu fiz essa live. Mas eu vou botar fotos pra vocês nos stories, porque eu não sei compartilhar aqui nessa live. Não sei como compartilha fotos, vídeos e tudo mais. Mas eu vou sim compartilhar nos meus stories para que vocês tenham mais noção sobre o que aconteceu, tá? Nesse dia, 79 anos atrás. Olá, Madalena! Pois é, gente. Então eu vou encerrar a live. É, não sei nem que horas são. Nossa, tô aqui tem quase uma hora, que coisa incrível. Meu Deus, não passa, nem sabia. O tempo passa muito rápido. Nossa senhora, incrível. Oi, Madalena. A live tá terminando, tá? Mas eu vou salvar e vou postar. Grazie, Irene, grazie. Muito obrigada. Mas eu espero que com fatos dessa forma, com fatos como esse, a gente aprenda que fazer isso é muito errado. A gente não tem o direito de tirar a liberdade de ninguém, que foi o que aconteceu com essas pessoas, sabe? Elas foram deportadas à força, levadas para um local e depois assassinadas brutalmente. Gente, não existe que a nossa intolerância, a nossa ignorância nunca chegue a esse ponto. Eu entendo a gente não concordar com, com o que o outro pensa, mas isso é um direito do outro, sabe? Eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas crenças, os meus valores, mas isso não me impede de ouvir e respeitar o que o outro pensa, o que o outro acredita. Isso não tem nada a ver comigo, né? O mundo é livre e existe a liberdade de expressão. Sem problema, Madalena, depois você pode assistir a live. Ok, ragazzi. Allora, non so quando farò la prossima live, non sei quando che vou fazer a próxima live, però spero presto, spero logo. E... Oh, até Larissa! Oi, Larissa! É, espero que eu faça uma próxima live logo. Super importante você ter essa live para contar a história. Eu também acho, Tomás. Não sei se é Thomas, se é Tomás. Acho que é Tomás. Mas
Também acho super importante. Por isso que eu vou deixar salva, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada a quem participou, a quem prestou atenção, a quem gostou da live, a quem se interessou. E eu vou botar mais fotos, botar aquele link com o vídeo da senhora, da entrevista dura 5 minutos, é algo realmente muito, muito rápido. E tá em italiano, tá bom? Porém, tem algumas frases um pouco difíceis, mas qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldades, pode entrar em contato comigo que eu tento explicar o que é que ela falou, tá bom? Ok? Alla prossima, ragazzi. Exato, a mulher não pode esquecer. É super importante não esquecer. Por isso, é importante eu falar sobre isso, né? Obrigada, Mari. Por isso é importante o síndico, primeiro-ministro, presidente da República sempre fazer declarações sobre isso. Fazendo declarações sobre isso para que as pessoas não esqueçam. Porque cada vez mais tá passando o tempo, né? Ou essa pessoa que sobreviveu, ela morreu em 2000, mas a entrevista tá aqui. O problema é que o conteúdo pode estar aqui, mas se você não usufrui, não adianta, certo? Buona domenica anche a voi, um ótimo dia. Então, cada ano passa, né? Cada vez mais passam os anos, as últimas pessoas que sobreviveram morrem, né? E aí só vai ser algo tipo uma história, né? Aí vai ser filho contando, né? Irmã contando, não quem passou por isso realmente. Por isso que é tão importante. Então, eu espero que coisas como essa aconteçam cada vez mais, né? E que cada vez mais pessoas queiram divulgar esses acontecimentos tão tristes. Ciao Andrea, tutto bene? Grazie. Sto finendo questa live, però se tu vuoi guardarla dopo la salverò senza problemi. Ok? Vou terminar a live, gente. De novo, repito, vou deixar algumas fotos, vou postar algumas fotos nos stories. Vou deixar um link com a entrevista dessa senhora, da única mulher que sobreviveu a esse rastelamento, esse assassinato, né, gente? Porque foi um assassinato gigantesco que aconteceu, desumano, tá bom? Grazie Bianca, grazie, buona domenica anche a te, bye bye. Ciao ragazzi, grazie, ciao belline e bellini, alla prossima live, ciao ciao, grazie.